A violência doméstica tornou-se um fenómeno social de grande complexidade, que não pode ser tratado de forma superficial, seja por parte daqueles que intervêm tecnicamente, seja por parte das vítimas e agressores, pois estamos a falar da vida real de muitos indivíduos. Em Portugal, tal como nos outros países, todos os anos um número significativo de crianças e jovens são expostos ou estão envolvidos em violência. A Organização Mundial de Saúde, em 2002, assumiu que a violência é um problema mundial de saúde pública, ou seja, qualquer pessoa que dele tenha conhecimento pode apresentar queixa. A exposição ou a participação de crianças e jovens em situações de violência resulta em sofrimento que provoca impactos, quer a curto e longo prazo. Com este vídeo, pretendemos alertar para o impacto da violência doméstica nas crianças ou jovens através do reforço da capacidade de identificação de sinais de alerta, fatores e utilização de indicadores de risco de violência doméstica. É da nossa responsabilidade conhecer para melhor intervir. O fenómeno da violência doméstica caracteriza-se em dois alicerces, o social, cultural e o legal. Desde sempre a sociedade se organizou num modelo patriarcal, num modelo que valoriza o papel do homem em função da mulher, e as primeiras formas de violência doméstica, muito alicerçadas nesta questão cultural e social, promoveram uma maior atenção para a violência conjugal, em que o homem era o agressor, a figura essencialmente identificada como o agressor, enquanto a mulher era a figura predominantemente vítima deste comportamento. Com a investigação, com alguns contributos das várias perspectivas teóricas que estudam estes fenómenos, percebemos que violência doméstica é muito mais do que isto. Num agregado familiar há outras relações privilegiadas, não só a conjugal, e que podem igualmente ter na sua dinâmica base e na sua característica essencial este padrão violento de resolução de conflitos e de gestão de emoções. E, portanto, violência doméstica hoje não só é violência conjugal, mas também é violência contra ascendentes ou violência contra idosos, também é a violência no namoro e também é os maus-tratos infantis. Seja numa perspectiva mais ativa, dirigido especificamente o maltrato à criança por parte de um progenitor, ou a sua exposição a um ambiente hostil, a um ambiente violento, que obviamente prejudica o harmonioso desenvolvimento biopsicossocial do menor e, paralelamente, influencia o seu processo de aprendizagem, de construção da personalidade, podendo no futuro vir a reproduzir esses padrões mais violentos adquiridos no seio familiar. Não só esta definição social, cultural, que nos explica esta desigualdade de género, esta desigualdade social, esta desigualdade de oportunidades como causas da violência doméstica, mas também, e neste momento, categorizado como um crime público, que está previsto desde 2009 no nosso Código Penal, através do artigo 152, e que pune quem pratique o quê? Comportamentos violentos físicos, psíquicos, económicos, sexuais, seja por via direta, seja por via indireta, através de ameaça, de coação, de chantagem e de manipulação. Quem pratica estes comportamentos a quem? Aos cônjuges, ex-cônjuges, companheiros, ex-companheiros, namorados, homossexuais, idosos, pessoas particularmente vulneráveis em razão do estado de saúde ou em razão do desenvolvimento cognitivo, onde incluem as crianças, onde incluem as pessoas com deficiência e também grávidas, e a pessoas com quem tenham mantido uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, ou seja, no caso dos amantes. E, portanto, violência doméstica sendo crime, neste momento um crime público, pode ser denunciado por qualquer pessoa e é definido um circuito de procedimentos de apoio às vítimas, de resposta às suas necessidades,
para fazer face não só às consequências desta experiência de vitimação, mas também ao empowerment das vítimas, no sentido de se afastarem desta relação abusiva e construírem um projeto de vida autónomo. A sociedade organizou-se em instituições que respondem às necessidades das vítimas, a lei definiu-se para responder à necessidade de instituir apoios formais para as vítimas e hoje temos uma rede nacional de apoio às vítimas que tem instituições de atendimento, como aqui o Núcleo de Bragança, instituições de acolhimento de emergência para situações de elevado risco em que as vítimas tenham que se afastar da sua casa morada de família ou do agressor para garantirem a sua integridade física, mas também a dos filhos menores, e as casas-abrigo, que são respostas mais definitivas no acolhimento para famílias multiproblemáticas ou multifatoriais em termos de necessidades que implicam uma maior supervisão e acompanhamento. Esta rede nacional não só responde no âmbito do atendimento e do acolhimento, mas também nas parcerias que estabelece localmente com a Câmara Municipal, a Segurança Social, a Polícia, a GNR, o Hospital e os cuidados de saúde primários, os agrupamentos de escola e, obviamente, as comissões de proteção de crianças e jovens em risco, porque felizmente percebeu-se em boa hora que não há só vítimas diretas, há vítimas indiretas, que mesmo não sendo fisicamente ou psiquicamente agredidas pelo mesmo indivíduo ou progenitor, a exposição a este ambiente hostil, muitas vezes a necessidade de proteção da vítima, mas também, paralelamente, a impotência de o fazer, em razão da idade, da maturidade e dos baixos recursos, fazem com que seja necessário proteger e promover o seu desenvolvimento e o interesse superior destas crianças, que muitas vezes saem com as vítimas do seu agregado familiar, da sua casa, da sua zona de origem e são acolhidas em casas de emergência ou casas-abrigo, como de facto retratam as estatísticas que metade da população residente em centros de acolhimento de emergência e casas-abrigo são menores de idade, que têm nas CPCJs processos de promoção e proteção. As respostas que esta rede nacional promove junto das vítimas e que colmatam as suas necessidades mais comuns é o apoio jurídico no processo crime, mas também no processo de divórcio, partilha de bens e regulação das responsabilidades parentais, o apoio psicológico, obviamente no sentido de voltar a organizar a autoestima, o autoconceito, muitas vezes o sentimento de culpa, muitas vezes competências individuais que foram-se perdendo neste processo de opressão e repressão por parte do agressor. O apoio económico, porque muitas vítimas dependem economicamente do agressor ou dos rendimentos do agregado familiar porque não trabalham, porque não têm um trabalho remunerado de uma forma regular ou porque abdicaram de trabalhar para cuidar da casa dos filhos e, portanto, quando saem muitas vezes com a roupa do corpo. E também a promoção da autonomia no trabalho, aquisição de competências na área da formação e, obviamente, a integração profissional ou os apoios económicos que compensam essa ausência temporária de rendimentos, como seja o caso do rendimento social de inserção, os abonos de família, os subsídios de monoparentalidade, etc. Portanto, nestes 4 campos, no apoio jurídico, apoio psicológico, apoio à autonomização e apoio económico, esta rede responde às necessidades das vítimas que anualmente e numa estatística nacional rondam as 27, 28 mil queixas. Em termos distritais, Bragança, proporcionalmente falando, assume-se como o 7º distrito onde há maior prevalência de violência doméstica, numa média anual de 300 a 350 casos denunciados, formalmente denunciados,
obviamente excluindo aqueles que nunca chegam às estatísticas e que fazem parte das cifras negras. Diante da relevância da temática, é de fundamental importância que os profissionais que trabalham direta ou indiretamente com as crianças e adolescentes saibam identificar a violência doméstica e adotar estratégias de intervenção nos diversos serviços em que atuam. A violência doméstica é um crime com graves consequências para as vítimas, quer adultos, quer crianças. Os diferentes efeitos da exposição por parte das crianças ao conflito interparental têm sido alvo de vários estudos, mas ainda existe uma longa caminhada a percorrer no que diz respeito a esta problemática. A legislação portuguesa ainda considera estas crianças como vítimas indiretas da violência doméstica. Contudo, é importante referir que tanto são vítimas as crianças ou jovens contra as quais são praticados os atos de violência, como aqueles que presenciam ou vivenciam a prática dos mesmos. Ou seja, as crianças ou jovens são sempre vítimas diretas, até mesmo quando a violência ocorre entre outros elementos da família. A violência doméstica pode ser praticada de diferentes formas. Através da violência física, qualquer comportamento que compreenda a utilização de força física ou objetos com o objetivo de causar dor ou dano corporal, ou ainda o impedimento na obtenção de bens essenciais alimentares e tratamentos de saúde. Também temos a violência psicológica ou emocional, qualquer atitude ou comportamento que desrespeite o bom nome, honra e autoestima da vítima e, consequentemente, a levem à culpabilização e, por vezes, mesmo ao isolamento. Usualmente inclui insultos, desprezo, críticas, humilhação, desvalorização, ridicularização, chantagem, manipulação, privação de afeto e privação do poder de decisão. Violência sexual. Qualquer comportamento que imponha práticas de cariz sexual contra a vontade da vítima e sem o seu consentimento, sendo para tal utilizadas ameaças, força física, persuasão, uso de álcool ou drogas ou o recurso a uma posição de autoridade. Violência social. Qualquer comportamento que vise controlar ou impedir os contactos e saídas com o exterior, quer seja com amigos, família ou colegas de trabalho, pode ocorrer através de estratégias para afastar da rede familiar e social, impedindo a comunicação, tornando a vítima mais manipulável e vulnerável por estar mais isolada. É um tipo de violência que faz parte da violência psicológica. E, por fim, temos a perseguição. Qualquer comportamento que tenha o objetivo de diminuir a liberdade da vítima, seguindo-a e controlando todos os seus movimentos e contactos. E são estas as 5 formas de violência doméstica. Contudo, a exposição das crianças à violência interparental constitui uma forma de vitimização das crianças, com sérias implicações no seu desenvolvimento. É importante refletir um pouco sobre as nossas práticas, especialmente quando falamos em crianças, uma vez que é na infância que os principais traços da personalidade e da mente do indivíduo se desenvolvem. Por essa razão, a criança e o adolescente devem desenvolver um vínculo afetivo seguro com a sua família, considerando que ela é a base para as suas futuras relações sociais com o mundo exterior. Quando falamos em crianças expostas à violência interparental de uma forma estereotipada, pensamos de imediato no pai maltratante e na mãe maltratada e na criança que está no meio daquela dinâmica familiar. Mas nos últimos anos a realidade é bastante mais complexa. A violência entre os progenitores cada vez mais tem sido mútua. Os dois são arguidos e os dois são vítimas. As crianças expostas à violência doméstica têm vínculos fragilizados, não têm relação de vinculação segura, não há um clima de segurança transmitido e têm muita dificuldade em se autonomizar e explorar o meio. Viver no clima de terror ou insegurança são maus tratos emocionais. São crianças vítimas de maus tratos, não são apenas crianças expostas à violência. Não podemos dizer que a criança exposta à violência doméstica não é vítima. Não podemos minimizar a gravidade do fenómeno. Crianças que crescem com estes modelos parentais, e como todos sabemos, os modelos mais importantes na primeira fase do desenvolvimento infantil são os pais ou cuidadores, depois vem a escola, os amigos, naturalmente as crianças vão sendo inseridas em diferentes contextos. Pensando que estes primeiros modelos são de relevância muito grande, são modelos de violência, muitas vezes estas crianças acabam por reproduzir aquilo que absorvem. E muitas vezes temos queixas onde? Na escola, na relação com os pares, as crianças são agressivas, a criança resolve os problemas à pancada, chama nomes, etc, etc. No fundo, são crianças que estão a reproduzir os modelos aos quais assistem. São os modelos que elas têm. E até ao final da adolescência, estas crianças são maleáveis, vão se desenvolvendo com crenças.
No entanto, o impacto da violência doméstica varia muito de vítima para vítima, nomeadamente em função da idade e do grau de desenvolvimento da criança ou jovem, também do histórico da vitimização, podendo oscilar entre a ausência e a manifestação de sinais e sintomas evidentes. Os sinais desse impacto dependem de diversos fatores, designadamente da intensidade, duração e frequência da violência doméstica, interrupção ou não da violência doméstica, resiliência da criança ou jovem, estado de saúde ou deficiência da criança ou jovem, existência de fatores de proteção e sentimento de segurança ou insegurança por parte da criança ou jovem. As reações das crianças à violência interparental podem ser diversas, podem ser imediatas ou podem vir a manifestar-se mais tarde. Aqui a resposta também varia um pouco da idade. As crianças até aos 6 anos podem apresentar queixas físicas, por exemplo, dor de barriga ou dor de cabeça, reações de medo, alterações do sono ou do comportamento alimentar. Também podem apresentar comportamentos regressivos, culpabilizações, a que as crianças podem considerar que a violência se deve a algo que fizeram e sentirem-se culpadas, mostrar-se mais irritáveis e com dificuldade em acalmarem-se e mais dependentes do adulto. As crianças entre os 6 e os 12 anos podem mostrar-se mais distraídas e menos interessadas nas aprendizagens escolares, revelar agitação e dificuldade em concentrarem-se, ou apatia e falta de energia. Demonstram frequentemente dificuldade em relacionar-se com os pares, têm uma baixa autoestima, podem sentir-se culpadas pela violência e assumir a responsabilidade pelas emoções negativas dos pais. Podem mostrar-se tristes e aborrecidas, isolar-se, chorar ou falar sobre ideias e sentimentos assustadores, ou adotar comportamentos agressivos com os pais ou adultos. As crianças com mais de 12 anos podem apresentar constrangimento e negação, agressividade, desobediência a regras e comportamentos de risco, por exemplo, o consumo de substâncias. Podem também sentir dificuldade em estabelecer relações saudáveis, violência no namoro, os níveis de ansiedade e ideação suicida são mais elevados, isto comparando com os outros jovens do mesmo grupo etário. Ainda na lógica da prevenção, há uma outra questão fundamental a tratar com as próprias crianças, a promoção dos direitos. Fala-se muito sobre a Convenção dos Direitos das Crianças, mas muitas delas, ou seja, os próprios destinatários da Convenção, não a conhecem. E aqui temos de começar a trabalhar com as crianças numa lógica preventiva, no sentido de as informar, a chamada educação de e para os direitos. Elas têm que perceber que têm determinados direitos e que direitos são esses. E mais, não é só saber os direitos que eu, criança, tenho, mas sim também saber o que é que eu, criança, devo fazer. Quais são os meus direitos se forem violados. Porque se a criança não tiver a noção de que está num clima de terror e ameaça e que estão a violar os seus direitos, como é que ela pode pedir ajuda? Por isso, é muito importante fazer este trabalho prévio com as crianças. E é no Decreto-Lei número 164/2019, de 25 de outubro, que se veio a estabelecer o regime de execução do acolhimento residencial, medida de promoção dos direitos e de proteção das crianças e jovens em perigo. E que direitos são estes? Que direitos têm as crianças? Direito das crianças. Os direitos são reconhecidos a todas as crianças, independentemente do sexo, cor, raça, religião, origem nacional ou social ou qualquer outra condição, sua ou de sua família. Toda a criança tem direito à proteção especial e a todas as facilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente com liberdade e dignidade. Desde o dia em que nasce, toda a criança tem direito a um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país. As crianças têm direito a crescer com saúde, com direito à alimentação, habitação, recreação, cuidados, proteção e benefícios de previdência social. Também as crianças com deficiência física ou mental devem receber educação e cuidados especiais, pois merecem respeito como qualquer criança. Toda a criança deve crescer em ambiente de afeto, compreensão e segurança, que moral ou material, proporcionado pelos progenitores e pela sociedade. Toda a criança tem direito a receber educação gratuitamente, em condições de igualdade e oportunidades.
e como brincar também se aprende, as crianças também têm todo o direito de brincar e de se divertir, seja em uma emergência ou acidente, ou em qualquer outro caso. A criança deverá ser a primeira a receber proteção, socorro dos adultos. Nenhuma criança deverá sofrer crueldade e exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem deverá ser levada a fazer atividades que prejudicam a sua saúde e a sua educação e o seu desenvolvimento. Toda a criança deverá crescer num ambiente de compreensão, tolerância e amizade, de paz, de fraternidade universal. Quando uma criança ou jovem é vítima de violência recorrente, quer seja direta ou por observação, como qualquer outro tipo de crime, deve ser sinalizada às entidades competentes. E aqui a intervenção pode ser feita por duas vias. A justiça protetiva, que procura assegurar a proteção dos direitos da criança e a promoção do seu bem-estar, representada em Portugal pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e a justiça criminal, que procura investigar os factos e obter provas que conduzam à identificação do agressor ou agressora e à sua penalização criminal. E a quem é que as crianças podem pedir ajuda? Denúncia. Só através da denúncia ou da queixa é possível as autoridades saberem da ocorrência de um crime e dar início à investigação. Este é o primeiro passo a ser tomado. Por que denunciar? Se és ou foste vítima de crime, é muito importante que denuncies às autoridades. Se o fizeres, é maior a probabilidade de a pessoa que cometeu o crime ser apanhada, responsabilizada e impedida de voltar a fazer o mesmo a ti e a outras pessoas. A quem podemos pedir ajuda? Professor. Os funcionários públicos, por exemplo, os professores e outros profissionais do Estado, que devido às suas funções tomem conhecimento de que um crime foi cometido, também estão obrigados a denunciar. Polícia e Guarda. A polícia ou o guarda são obrigadas a denunciar todos os crimes que tomem conhecimento. Família. É qualquer pessoa que tenha conhecimento de situações que ponham em risco a vida, o bem-estar ou a liberdade de uma criança ou jovem com menos de 18 anos também está obrigado a denunciar. Se quiseres conversar com alguém antes de decidir, os técnicos da CPCJ estão disponíveis para falar contigo, informar-te, aconselhar-te e oferecer-te apoio de que precisas. Decidas o que decidires. Tens sempre o direito de ser apoiado. Mesmo que não denuncies o crime, é muito importante falar com alguém e procurar ajuda. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tem a obrigação de proteger as crianças em perigo. E todas as pessoas têm a obrigação legal de apresentar imediatamente denúncia à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, se suspeitarem que uma criança ou jovem com menos de 18 anos necessita ou poderá necessitar de proteção devido a agressões ou negligência. Como devemos apoiar uma criança que revela uma situação de violência? Deixar que a criança nos conte a sua história, falar com uma pessoa adulta em quem confiam, normalmente ajuda as crianças a falarem sobre os acontecimentos perturbadores e violentos que ocorrem nas suas vidas. Tranquilizar a criança. Se uma criança nos confiar uma revelação sobre um incidente perturbador, devemos tranquilizá-la e dar força aos seus sentimentos. Também é importante deixar transparecer à criança que gostamos que ela nos tivesse contado, assegurando-lhe que a violência não é culpa dela e que nenhuma pessoa deveria ser magoada. A criança poderá pedir para que não contemos nada a ninguém. Aqui é importante informá-la de que precisamos de contar a algumas pessoas para garantir a segurança dela. Não pressionar a criança a falar. É importante ter em mente que o nosso papel não é o de juntar provas ou investigar a situação, mas sim ouvir e entender os sentimentos que a criança está a partilhar connosco. Devemos acompanhar o ritmo da criança ou jovem, dizer-lhe que pode demorar o tempo que precisar, transmitir confiança à criança ou jovem e promover a respectiva proteção, dizer-lhe que fez muito bem em nos contar, que vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar e
que as outras crianças ou jovens vivem situações semelhantes, não acontece só com ela ou na família dela. Ao abordar a criança vítima, também temos de ter o cuidado de saber o que devemos nunca fazer, como permitir interrupções no local de atendimento por outras pessoas. Não devemos nunca julgar ou dramatizar, negar a evidência da situação. Não devemos expressar verbal ou corporalmente estranheza ou confusão. Não devemos culpabilizar a família, interromper a narrativa da criança ou jovem, encobrir ou mesmo censurar. Se, em qualquer momento, o ouvinte, profissional ou não, duvidar da sua aptidão para a conversa a manter com a criança ou jovem, deve solicitar apoio e assessoria a outro profissional com mais formação ou mais experiência. É importante sublinhar que, após a detecção de sinais de alerta, fatores de risco e indicadores de risco agravado, a eventual conversa com a criança ou jovem deve ser sobretudo de apoio emocional. Não está em causa um apoio especializado, mas uma adequada forma de abordagem que implica ser empática, acolhedora, serena, compreensiva, afável e acessível. É importante que no final deste vídeo, quer os adultos, quer as crianças, entendam que em quaisquer situações de violência interparental, a violência não é exclusivamente entre o casal. A violência doméstica tem sempre impacto negativo no desenvolvimento, saúde e bem-estar das crianças ou jovens, ainda que não possa gerar manifestações no imediato. Portanto, cabe a nós, enquanto sociedade, denunciar. Digam não à violência.